Olá pessoal da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de Física do Colégio Costa e Silva aqui de São Simão, Goiás. Bom, na aula passada nós vimos a teoria, uma rápida explicação a respeito do conteúdo de lei de Coulomb, né? Nós vimos o que é uma força de atração, o que é uma força de repulsão. Vimos que é estabelecida uma grandeza chamada de distância entre as cargas, onde elas são preponderantes para aumentar ou diminuir a intensidade de força de atração ou de repulsão de corpos eletrizados, negativamente ou positivamente, e que a força ela varia pelo quadrado da distância entre as partículas. Isso é muito importante, é chamada de lei de Coulomb. Leva em consideração a constante eletrostática do vácuo, o K0, leva em consideração os valores das duas cargas, tanto do corpo 1 quanto do corpo 2, e também leva-se em consideração a distância ao quadrado, em metros desses dois corpos, tá certo? Bom, então hoje nós faremos uma aula de exercícios referentes à lista que eu passei para vocês no dia 23 de abril. Na semana passada, eu enviei para vocês, na nossa aula, uma lista contendo 4 exercícios e na aula de hoje nós faremos a resolução desses exercícios. Muitos alunos já me mandaram no meu privado a foto registrando a participação com a resolução dessas questões. E agora, na aula de hoje, nós faremos a correção, tá? Eu peço, pessoal, que vocês atentem bem a essa aula, com muita atenção os exercícios. Eu coloquei exercícios de vestibulares, mostrando então como que é a forma com que os vestibulares trabalham esse conteúdo, tá bom? Então, muita atenção e dúvidas vocês podem me perguntar, me chamar lá no privado do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Para acompanhar o enunciado, vocês olhem o caderno de vocês na lista da semana, da lista do dia 23 de abril, tá certo? Bom, vamos lá. A questão número 1 diz assim: duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K0 igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado sobre Coulomb quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é D. Bom, gente, o enunciado a princípio parece ser um pouco difícil, né? Mas quando a gente extrai as informações, quando eu consigo do enunciado tirar os dados da questão, a gente vê que é bem tranquilo. O que a gente vai utilizar? A lei de Coulomb. Tá? O que a questão fala? Eu vou fazer um desenho aqui, só para ilustração, para a gente conseguir entender melhor. Tá? Nós temos aí duas cargas, Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb, e nós temos Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Bem, elas estão separadas por uma distância. Então, a distância aqui, ó, muita atenção. A distância entre essas duas cargas é de 3 vezes 10 a menos 9. 3 vezes 10 a menos 9 metros, tá bom? E pede-se a força elétrica. Primeiro, que tipo de força existe entre 1 e 2, pessoal? Que tipo de força? Veja, ó, ambas estão carregadas positivamente. O que nos interessa para ver se é atração ou repulsão é justamente o quê? O sinal da carga, independente do seu valor numérico, tá? Então, muita atenção e cuidado com isso aqui. Então, existe uma força de repulsão. Vamos desenhar ela aqui. Então, existe uma força de repulsão aqui. Existe uma força
de repulsão aqui, tá bom? Então a gente vai verificar essas duas ocasiões. Bom, essas duas forças, elas possuem a mesma intensidade, então não precisa calcular as duas, a gente vai calcular só uma, tá certo? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, módulo da força, pode trabalhar só como F. Constante de eletrostática, ou constante de elétrica do vácuo, tá? É igual. Aqui eu chamei de Q1 e Q2. Tudo bem. Q1 e Q2. Professor, maiúsculo, minúsculo? Gente, fica a critério de vocês, tá? Não tem necessidade de usar maiúsculo, minúsculo, tá bom? Tudo refaz ao mesmo raciocínio. Substituindo, módulo da força igual. O exercício trouxe o K0. K0 precisa ser dado? Não precisa. É constante. Vocês podem memorizar. 9 vezes 10 a 9. É bem tranquilo, tá vendo? É potência de 10. O coeficiente é 9. O expoente também é 9. Bem tranquilo, tá? Então vai ficar 9 vezes 10 a 9 vezes Q1 igual. Substituindo, o que é que nós vamos ter? Continuando a substituição, agora fazendo a substituição, o que é que nós vamos ter? Ó, nós teremos 9 vezes 10 a 9, o K, vezes Q1, 4 vezes 10 a menos 16, vezes Q2, 6 vezes 10 a menos 16, dividido pela distância ao quadrado, sempre em metros. Temos sempre que fazer essa conversão, caso não tenha dado em metros. Certo, gente? Ok. O módulo da força igual. Fazendo a multiplicação nos numeradores, o que nós vamos ter? Vocês podem utilizar a calculadora científica, não tem problema nenhum, tá? Então vai ficar 4 exponencial a 9 vezes 4 exponencial a menos 16 vezes 6 exponencial a menos 16. No numerador, 2 vezes 10 a menos 21. Dividido por 3 exponencial menos 9 ao quadrado, 9 exponencial a menos 18. Módulo da força, fazendo a divisão, 2 exponencial menos 21 dividido por 2, por 9, vezes 10 a menos 18, nós teremos aproximadamente 2,2, dá uma dízima periódica, tá? Dá 2,2222, aproximadamente 2,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Unidade de força, newtons. Na prática, o que acontece? Na prática, o corpo 1 sofre uma repulsão para a esquerda de 2 no valor de 2,2 vezes 10 a menos 4 newtons, e o corpo 2 sofre uma força de repulsão para a direita em relação ao corpo 1 de intensidade 2,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá, galera? Então isso aí é bem tranquilo. Tá aqui um exemplo muito característico e muito simples da lei de Coulomb, tá bom? Lembrando que este é o exercício número 1 da lista que eu passei para vocês na semana passada. Tire print que nós vamos continuar. Certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Lembre-se sempre das equações. Essa é uma questão de marcar x, então nós temos a letra C como alternativa correta, tá bom? Nós consideramos aqui o 2,2, o vírgula 0,2, tá? O 0,2 aqui, mas na letra C está apenas 2,0 vezes 10 a menos 4. Ele desprezou essa casa decimal. Só a título de
aproximação. Isso aí não tem nenhum problema. Ah, professor, e se eu colocar isso aqui, vai estar errado? Como é uma questão da Universidade de São Paulo, Unifesp, é apenas aproximação, tá bom? Mas se fosse uma questão aberta aí, se você colocasse esse resultado, seria muito satisfatório, estaria certíssimo. Tá bom, pessoal? Vão revisando a matéria, vão pegando aí os macetes para a gente resolver com muito sucesso. Certo? Vamos lá. Questão número 2. Lembrando que nós estamos fazendo a lista de exercícios do dia 23 de abril. Questão número 2, a FUVEST. Duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma, ambas são positivas, e no enunciado o exercício deixa claro, colocando um maisinho antes da carga, antes do valor da carga. Precisaria? Não precisaria, mas ele enfatizou esse fato, tá? Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K0 igual a 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A força de interação entre elas é... Bom, também é uma questão de múltipla escolha. Veja que a questão agora não se preocupa apenas em dar o valor da carga, como foi na questão número 1. Mas ela ainda nos remete a entender se é uma força de atração ou uma força de repulsão, tá? Na questão número 1 eu enfatizei isso com vocês, mostrando no desenho, no esquema, e aqui também a gente vai fazer a mesma situação. Bom, se as duas cargas são positivas, mais 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, obviamente que tipo de força existe? De atração ou repulsão? Ambas são positivas, então ambas são forças de repulsão. O corpo 1 emite uma força de repulsão em relação a 2, e o corpo 2 emite uma força de repulsão em relação a 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse desenho também. Então aqui eu tenho o corpo 1, o corpo 2. Ambas têm carga de 8 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar até o maisinho aqui, como o exercício colocou, para enfatizar isso aí para vocês. Beleza? A distância entre elas aqui, o D, é igual a 30 centímetros. Né? E aqui eu já faço a conversão, porque na equação a gente não pode utilizar a distância em centímetros. Lembra como que a gente faz? Divide por 100, não é? Então nós vamos ter aqui 0,3 metros. 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Bom, módulo da força, ele pede o módulo da força. A gente já sabe que a força, vamos desenhar aqui, é de repulsão. Aqui está a força de repulsão que a partícula 2 emite pela partícula 1. E aqui está a força de repulsão que o corpo 2 sofre devido ao corpo 1. Lei de Coulomb, módulo da força, é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2. Aqui eu estou tudo chamando de maiúsculo, tá? Igual eu falei para vocês na aula de teoria. Dividido pelo quadrado da distância entre elas. O módulo da força igual, substituindo K0, constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, ambas são iguais, 8 vezes 10 a menos 6, Q2, 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Veja, pessoal, que agora eu já transformei para metros. Eu não posso utilizar 30 aqui na equação, não posso colocar 30 ao quadrado. Tem que ser 0,3 ao quadrado, tá certo? Pois bem, o módulo da força vai ficar o quê? No numerador, vamos resolver. 9 exponencial 9 vezes 8 exponencial menos 6. Lembrando que eu já ensinei vocês a trabalhar com a calculadora científica, não é isso? Então, no numerador nós temos 5,76 vezes 10 a menos 1, dividido
0,3 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 2. Portanto, o módulo da força, nós vamos ter de 5,76 teremos de 6,4. 6,4 newtons. Dá o número sem representá-lo na forma de notação científica. Bom, nós temos aí 6,4 newtons. Vamos analisar agora as alternativas. Aí a gente vai encontrar duas alternativas em que a força, o módulo da força deu 6,4, que é a letra A e a letra C. Porém, qual que está certa? Bom, lembrando que aqui, ó, força de repulsão, letra A, de repulsão E igual a 6,4. Por quê? Porque agora a questão não se preocupa apenas com o valor da carga, com o módulo da carga, mas também de que tipo que ela é, de repulsão ou de atração. Certo? Tire print. Perfeito. Printaram aí? Muito bom. Vamos dar continuidade. Agora eu falei para vocês. Quem não quiser printar e ir copiando na medida que a gente for respondendo, fica a critério de vocês. O que for melhor para o aprendizado de vocês. Tá? Cada aluno estabelece uma forma de estudo que lhe propicie maior aprendizado. Certinho, gente? Vamos lá. Questão número 3. Questão teórica. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. Muitos alunos confundem. A alternativa correta. Temos as letras A, B, C, D e E. Temos 5 alternativas. 4 estão falsas, estão erradas, e uma está correta. A gente vai afirmar, a gente vai marcar um X na questão correta, tá bom? Letra A. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem. Na lei de Coulomb, nós introduzimos a informação da massa das partículas, dos corpos, dos objetos? Não. A massa independe da força, tá bom? A força não tem relação com massa e nem a massa tem relação com a força dentro da eletrostática. Dentro do magnetismo aí já é outra situação, tá bom? Letra B. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. Ou seja, a distância é independente. Né? Ou não levam em consideração a distância entre as partículas. Está errado, né, gente? Está errado também. Até que nós temos d ao quadrado no denominador da nossa lei de Coulomb. Então, descarta essa letra B também. Letra C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Certo, né? À medida que há um aumento no valor das cargas das partículas, não é um aumento da força, é diretamente proporcional. O aumento da força se dá pelo aumento da carga. Então, nós ficamos com a letra C como alternativa correta, tá bom? Bem, vamos analisar a letra D e E também. Letra D. A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas? Não. Ah, professor, mas não, por quê? Gente, lei de Coulomb. Quando a gente escreve a lei de Coulomb, temos aqui o numerador sobre d ao quadrado. Ó, veja, a força, a distância divide a parte do numerador. Então, força e distância são inversamente proporcionais. Mesmo que ele coloque aí parece, nos dá um entendimento que esteja certo, mas não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Por quê? Porque a distância pega todos esses números no numerador e divide eles, tá bom? Então fica sendo inversamente proporcional e não diretamente proporcional, tá bom? Ok. E aí até a gente pode lembrar o que eu falei para vocês na teoria. Quando eu diminuo a distância, a força aumenta. Quando eu aumento a distância entre os corpos, a força diminui. Quando um aumenta e o outro diminui, grandezas inversamente proporcionais. A mesma coisa acontece com o ímã, como nós discutimos aí na aula anterior. Bem, vamos lá. Letra E. A constante eletrostática K
é a mesma para qualquer meio material? Não. O K igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado, coulomb quadrado, só é no vácuo. Nós vimos isso na teoria. Só existe K igual a 9 vezes 10 a 9 se for no vácuo. Não sendo no vácuo, tem outro valor. No ensino médio a gente nem analisa esses outros valores, tá? Mas a gente precisa saber que no meio material a constante eletrostática altera, tá bom? Certinho? Então fica a letra C como alternativa correta da número 3. Pois bem, questão número 4. Na figura estão representadas duas partículas de cargas de mesmo sinal. Mesmo sinal, repulsão. Tá certo, gente? Cujos valores são Q1 igual a 5 microcoulomb e Q2 igual a 7 microcoulomb. No enunciado está 5,0, 7,0. Descarte esse vírgula zero. Não nos interessa, tá bom? Ah, professor, por que o exercício coloca? Bem, em ciências, é mais bonito você escrever 5,0 do que 5. É mais bonito você escrever 7,0 do que 7. Mas a gente na leitura não precisa nem falar vírgula zero, tá? Fala 5 e 7. Elas estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual o módulo das forças de interação elétrica entre essas duas partículas? De novo, gente, igual eu gosto de brincar com vocês, é chover no molhado, né? Ó, Q1. Agora, se vocês notarem, o exercício traz a representação do Q minúsculo. Igual eu falei para vocês, independente, né? Como eu uso 5 microcoulomb e o Q2 de 7 microcoulomb. A distância entre as partículas é de 4 metros e a força é estabelecida como de repulsão. Por que a força é de repulsão? Porque as duas partículas estão carregadas positivamente, 5 microcoulomb e 7 microcoulomb, tá? Bom, e aí tem um detalhe muito interessante, ó, módulo da força igual a K0 vezes, vou chamar de Q1 e Q2 minúsculos, só porque o exercício trouxe dessa forma dividido por D ao quadrado, tá? Bom, quando eu atribuo a equação, note uma coisa interessante aqui. K0, 9 vezes 10 a 9. Veja que nesse exercício ele não se preocupou em representar o valor do K0, já entendendo que o aluno vai lembrar. Se é uma constante, o exercício nem sempre precisa trazer, porque não muda. Se não muda, vai da nossa responsabilidade a memorização, tá? Vezes, galera, Q1 vezes Q2. Bem, ó, 5 e 7. Vou colocar 5 vezes 7 lá? Não. Tá vendo esse micro aqui? Vocês lembram quanto que vale micro? Nós já vimos nas aulas, física, eletrostática, eletromagnetismo, utiliza muito unidades de submúltiplos. O micro é igual a 10 a menos 6. Nós já vimos isso na escola, na sala de aula. Isso aqui é muito importante e vocês não podem esquecer disso aqui, tá? Os vestibulares, eles trazem isso aqui para ver se o aluno está esperto aí no conteúdo. Aí eu vou substituir, ó, 5 vezes 10 a menos 6, o micro menos 6, vezes Q2. Quanto que vale Q2, gente? 7 microcoulomb. 7 vezes 10 a menos 6. Fiquem espertos com isso, tá? Dividido pelo quadrado da distância. 4 ao quadrado. Vamos puxar para cá. O módulo da força é igual. No numerador, como que nós vamos ter? Vamos lá. 9 exponencial a 9 vezes 5 exponencial a menos 6 vezes 7 exponencial a menos 6. Uma coisa, gente. É importante, aqui eu estou fazendo os cálculos e coloco ali na lousa para vocês copiarem no caderno. O interessante é que vocês, junto comigo, dê uma pausa no vídeo aí, para vocês fazerem os cálculos na calculadora científica,
para vocês já irem pegando este hábito, tá? Então nós vamos ter aqui 3,15 vezes 10 a menos 1, que aí quando você faz, você já está praticando na hora da prova, da escola e tal, quando a gente for usar a calculadora, tá bom? Vocês já estejam aí habilitados e praticados. Vamos ter que o módulo da força é de quanto? 3,15 vezes 10 a menos 1 dividido por 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 4, né? Nós teremos aí 1,97 aproximadamente, ó, aproximadamente, que tem outros dígitos aqui na sequência. 1,97 vezes 10 a menos 2 newtons, unidade de força. Exercício aberto, tá? Não é de marcar X. Então nós temos aí, professor, se eu quisesse colocar aproximadamente 2 newtons, 2 vezes 10 a menos 2 newtons, pode também, tá? Mas aqui eu estou arredondando com mais fidelidade. Obviamente, se deu 1,96 é alguma coisa. Se eu arredondo para 1,97, é melhor do que para 2, tá bom? Gente, é isso aí. Tire print do nosso esquema, copie no caderno, tá? E no momento da nossa aula vocês vão me mandar a foto das correções, tá certo? É isso aí, por hoje é só. A nossa aula hoje, o dia 30 de abril, vai ser a resolução desses exercícios, tá? Refaça, reveja a aula novamente no YouTube, essa aula lá no nosso canal, e vão praticando, tá? Para que vocês compreendam, porque isso aqui, gente, cobra muito nos vestibulares. Fiquem atentos e até a próxima aula. Tchau, tchau.